Tá carregando, professor. Alan, Pronto, Alan, pronto, pronto? pronto. Pode começar. Então, ó, antes de mais nada, Alan, eu queria pedir desculpa a você aí, porque é o seguinte, eu e Pablo, a gente sentou para fazer esse trabalho e, pela lógica, a gente começou a desenvolver o artigo para depois fazer o slide, né? E aí o que aconteceu? Nós fizemos, deu para fazer, para terminar boa parte do artigo, mas o slide ficou para trás. Aí o que, que eu vou fazer? Eu tenho uns 8 minutos para apresentar. A gente já fez ensaio aqui. Eu vou tentar fazer com o trabalho que nós fizemos aqui, que se parece com artigo. Mas a gente sabe bem como é que vai apresentar para ficar dentro dos 8 minutos, tá bom? Ouviu? Seus 8 já estão contando, Alá? inclusive. Eu ouvi e Meu Deus seus do 8 céu. já estão contando. Pode começar. Vamos lá. Então, ó, eu vou apresentar o trabalho de Pablo Ricardo Rocha Silva. Então, vou passar aqui, fez um anexo aqui. Então, o título do trabalho, né? Motoneca, ele resolveu colocar o nome Motoneca, é um dispositivo para detecção de sonolência e de fadiga em motociclista, né? É um produto, vai levar 12 meses. A área de conhecimento é ciência da computação, sub-área sistema de computação, e da sub-área ele colocou hardware, né? Palavra-chave, né? Fadiga, detecção de sono, motociclista e sensores. Então, em resumo, a logística das cidades tem demandado mais motocicletas nas pistas e em rotinas cada vez mais desgastantes. Então, o que acontece? É público e notório que a gente vê o uso de motos em grande quantidade nas grandes cidades, né? E no interior também. E hoje tem migrado bastante os trabalhos de entrega, né? Nós temos aí, com a pandemia principalmente, quase todas as entregas migraram para mototáxi, né? Motoboy e as variantes. Então tem causado bastante acidentes. Então o trabalho de Pablo, ele vai fazer um dispositivo para alertar o motociclista no momento em que ele estiver em fadiga ou em sono. O objetivo geral do presente projeto é a criação de um protótipo de dispositivo acoplável ao capacete para detecção de fadiga e sonolência. Há uma diferença entre fadiga e sonolência, né? É um desafio ele fazer essa diferenciação no dispositivo dele. Então aí vai alertar e mantê-lo acordado, né? E fazer parar também, ou fazer parar a motocicleta. O objetivo específico, né, é entender sobre a detecção da fadiga e da sonolência, entender os sensores atuadores, obter dados biológicos para a detecção da fadiga e da sonolência, e criar um protótipo funcional, pouco tolerante a falhas e com interface com o menor impacto possível na pilotagem para a interação do piloto. Metas de resultados, né? Alinhando-se com o cronograma do projeto, o projeto tem como metas revisar, desenhar o protótipo, avaliar o protótipo, criar o protótipo e publicar um artigo. Vamos para inovações tecnológicas. A motoneta
virar o mercado para preencher um espaço até então desocupado no que se refere aos capacetes mais modernos, tecnológicos e seguros para motocicletas em geral. Tanto para os profissionais que vivenciam uma rotina desgastante, quanto para o que usam para lazer. Então, não é só para trabalho, né? O motociclista que também usa a moto para lazer, que faz grandes viagens também, esse dispositivo é interessante. Então, ele fez aqui um estudo de anterioridade e ele percebeu, né, que tem várias formas tem basicamente 3 formas de chamar a atenção do motociclista, né? Que é quando ele detecta um dispositivo, um sensor que aponta para o olho do motociclista, quando ele baixar as pálpebras, perceber que está sonolento, batimento cardíaco e atividade cerebral. Isso aqui basicamente foi o que ele fez. Ele usou 3 trabalhos, já existem 3 trabalhos, e ele detectou que são usados essas três formas de detectar a sonolência e a fadiga. Viabilidade tecnológica, né? Esse projeto é tecnicamente viável, pois o produto a ser criado é inovador e essa inovação faz parte das competências da equipe técnica. Os membros da equipe dispõem tanto de conhecimentos técnicos e acadêmicos quanto de experiências profissionais. Então, ele tem domínio, né, da tecnologia hoje, em termos de hardware e software para desenvolver. Vai ter que estudar um pouco mais da parte biológica, né? Qual é o batimento cardíaco, para acionar o sensor, por exemplo, atividade cerebral, ele vai ter que fazer ajustes, né? Estudar essa parte de biologia aí para poder fazer ajustes nos sensores. Viabilidade econômica financeira. Sendo o produto um expoente salvador de vidas para motociclistas, sobretudo para os profissionais que trabalham no trânsito intenso, e que a quantidade só aumenta a cada dia, também é econômico financeiramente viável, pois é esperada uma ampla marcha às lojas para aquisição. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem um consumo de motos cada dia crescente. E cresce também a quantidade de acidentes. Então, vai ter um público que vai consumir, uma clientela potencial para consumir o produto, né? E, assim, mais tarde a gente vai ver o custo, né, do equipamento, vai ser interessante porque vai prevenir acidentes, né? E acidente de moto não sai barato, tanto para o Estado quanto para o motociclista. Então, aqui ele fez uma análise. Então, o valor unitário, né, saiu por R$60. Ele, no primeiro ano, pretende fazer 50 capacetes, né, para dar o start. Tá? E aqui, mais adiante, ele faz um comentário dessa tabela aqui, né? Enquanto o valor unitário do produto aumenta em 5% a cada ano, a quantidade de vendas aumenta 3 vezes. Nesse ritmo, é esperado que nos meados do terceiro ano de vendas, todo o investimento inicial seja recuperado, enquanto o produto se populariza cada vez mais e ganha novas versões aprimoradas. Tá? A viabilidade mercadológica. Outros equipamentos de segurança já são utilizados como luvas, jaquetas, já existe uma grande quantidade de equipamentos de proteção, mas isso aqui basicamente quando já aconteceu o acidente. Esse aqui é preventivo, né? Vai evitar que ele venha se machucar, né? No caso do capacete, ele entra em ação basicamente quando há o choque. A depender da velocidade, é fatal, né? Esse sistema aqui, ele vai trabalhar de uma forma que vai evitar o acidente antes que aconteça, né? Centenas de milhares de pessoas, até mesmo milhões de motociclistas no mercado nacional brasileiro, sejam profissionais ou não, demonstraram interesse na aquisição de um produto que salvará suas vidas e reduzirá custos decorrentes da manutenção após o acidente, né? Isso significa o quê? Acabou o tempo, Seu tempo acabou. Foi. Conclua. Então, ó,
o que eu queria chamar aqui no final é em relação ao, vou mostrar aqui, ao cronograma, né? Como tem 12 meses, tá, para ser executado, basicamente, então ele fez a distribuição aqui bem favorável para ele, para chegar no final ele conseguir terminar, né? Basicamente é isso. Fechou o tempo. Ok. Alan. Eu acho que ter uma apresentação propriamente ajudar o trabalho, certo? Eu acho que precisa ainda clarear algumas coisas. Você falou, tem 3, mas você não disse quais eram, né? Então, isso são coisas que vocês têm que observar. Tem que ser bem definido e tem que fazer um roteiro, certo? Tenta ensaiar a apresentação antes. Isso ajuda. Tá. Eu vou passar para o próximo. Lucas. Obrigado, professor. Lucas, você é o próximo. Oi, professor. Eu pedi para ser o próximo, mas um colega pediu antes aí, então. Quem é o colega antes? Tinha sido eu, se não for nenhum problema, Lucas. Tá. Oi? Então, Rodrigo. Próximo é Rodrigo. Tá bom, já estou com permissão aqui, né, para compartilhar a tela. Um instantinho. Tirar uma dúvida, professor Alan. Eu vou ver o cronômetro dos 8 minutos correndo? Aparece para mim? Todo mundo vê. Tá, vou começar, tá bom? Então, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Magno Ferreira e eu vou apresentar o trabalho do colega Leonardo Menezes. Tá? O título do projeto é um aparato alternador de decúbito em indivíduos sem mobilidade ativa. Eu deixo muito claro aqui, né, que esse termo ele não é muito comum, decúbito, e que, na verdade, ele trata de uma posição que pacientes acamados ele ficam. Esse decúbito ele pode ser pronado ou supinado, se o paciente está deitado com o tórax para baixo ou para cima. E a inovação proposta do trabalho do Leonardo é mecanizar a mudança de decúbito de indivíduos sem mobilidade ativa de forma prática e segura. Ou seja, né, traduzindo isso, tornar mais viável, mais prático, mais fácil essa mobilidade do paciente acamado. Tem um prazo de 12 meses, uma grande área de projetos de máquinas, com a sub-área de máquinas, motores e equipamentos. Algumas palavras-chave: alternador de decúbito, úlceras de pressão. Essas úlceras de pressão são justamente danos, né, que o paciente ele pode ter em determinadas regiões, por uma pressão local nessas partes do corpo, justamente por ficar em uma posição de decúbito por muito tempo. O trabalho ele se refere a um equipamento mecânico capaz de alterar o decúbito de pacientes em estado crítico, acamados, com movimentos restritos, ou indivíduos sem mobilidade ativa, para evitar a ocorrência de úlceras por pressão. Alguns objetivos e metas. O objetivo geral é desenvolver um dispositivo para mecanizar essa mudança de decúbito sem mobilidade ativa, tá, de maneira prática e segura, e oferecendo, né, instituições de saúde particulares para realizar a operação. Então, você pode ter isso em hospitais, você pode ter em home care, então tem uma infinidade de aplicações. Objetivos específicos é reduzir em 60% a ocorrência de UP, que são essas úlceras de pressão, em pacientes em estado crítico com leitos hospitalares, reduzindo esse tempo de internação, bem como liberar de 50% a 70% os recursos humanos, né, porque o tempo que determinados profissionais gastariam realizando essa movimentação que é desgastante e que é bastante delicada, eles poderão ser deslocados para outras atividades. Então, algumas metas do trabalho: fabricação de um protótipo de aparato alternador de decúbito, aparato alternador de decúbito, o manual técnico de montagem, operação e manutenção, um outro manual rápido de operação, bolsa de transporte do produto e a embalagem em si. A inovação tecnológica tem bastante texto aqui, tá? Eu vou passar de maneira rápida por causa do tempo. É que essa presente invenção ela tem o objetivo de mecanizar a mudança de decúbito, então você fabricar um dispositivo que vai facilitar essa movimentação do paciente acamado, reduzindo desta maneira a ocorrência de úlceras de pressão em pacientes de estado crítico em leitos hospitalares. Então você tem uma redução do tempo de internamento, você tem redução de custos com relação a custos relacionados à saúde, extensão do tratamento, né? Ou dentro do domicílio com relação à segurança e praticidade dessa movimentação. Ele apresentou algumas patentes, patente brasileira, italiana, patente americana, né, que a gente pode achar em algumas bases, Google Patents, entre muitas outras bases de patentes abertas que nós temos. E um outro destaque é que dispensa o uso de acessórios especiais para realizar a mudança de decúbito.
não possui nenhum tipo de acionamento elétrico, o que é extremamente interessante, né? E possui baixa manutenção. Então, nós temos aqui como viabilidade técnica financeira, o Leonardo ele fez uma projeção nos próximos 7 meses com relação às vendas destes dispositivos, e ele mostra como essas vendas elas vão aumentando, tem alguns momentos em que ela oscila. Ele faz uma projeção de faturamento, despesa, fluxo de caixa, e de maneira resumida aqui, né, eu acho que o intuito nesse momento é que no 7º mês a gente tem um saldo positivo. Tá? Ele frisa aqui que a gente tem uma técnica utilizando uma estrutura mecânica tubular similar a outros produtos já disponíveis no mercado. Então, ele utiliza já um estado da técnica presente em outros produtos para replicar para a solução dele. Então, continuando aqui mais um pouco a respeito da viabilidade técnica financeira, os custos eles são divididos em 2 grandes campos, que são os custos relacionados a despesas e investimento. Tá? Ele coloca os custos totais gerais, um pouco mais de 88 mil para os custos relacionados a despesas triviais e um pouco mais de 270 mil para custos relacionados a investimento. Ele faz 2 ressalvas, que são bem interessantes, que os custos de desenvolvimento do projeto não poderão ultrapassar 40% do valor de 1.000 unidades do produto e que todo projeto ele será conduzido pelo gerente de projetos, né, naturalmente, para gerenciar as equipes e as especialidades. Com relação ao mercado em si, nós temos o segmento de pessoas sem mobilidade ativa, de gênero e idade diversos, com renda igual ou superior a um salário mínimo. Com relação à análise de concorrência, ele faz uma análise com 2 braços, uma análise direta e uma análise indireta. No que diz respeito à análise direta, nós não temos produtos similares no mercado, não encontramos disponíveis, apesar da existência de patentes depositadas, nacionais e internacionais, mas não encontramos produtos neste modelo disponíveis nas prateleiras. E com relação à análise indireta, nós temos produtos de atenuação de pressão das proeminências ósseas, né, que são almofadas e colchões de água, justamente para diminuir a tensão nas regiões corpóreas, né, com relação a possível aparecimento de úlceras ou outros danos. Né. Algumas estratégias. Todos os recursos serão para apenas este projeto. Serão contratados serviços externos quando houver o recurso disponível para desenvolvimento do produto. E serão adotadas, onde possível, partes componentes dos produtos com matéria-prima reciclada, o que eu achei um aspecto bastante pertinente, né? Reciclagem de algumas matérias-primas. Como estratégia de marketing, demonstração do produto em eventos comerciais e científicos, congressos e simpósios, bem como em centros de saúde de referência. Alguns recursos necessários de equipe, ele coloca marketing, financeiro, pessoal do desenho, que vai fazer a modelagem do dispositivo, engenharia de projetos, que vai fazer isso acontecer, e engenharia de manufatura, que vai, de fato, tornar aquele projeto realidade, e os fornecedores. Um orçamento inicial estimado de R$300 mil, e alguns custos de despesas que já foram visualizados na planilha de viabilidade anterior. A gente tem um cronograma com relação às atividades do projeto, e a gente não vai entrar muito a fundo nos pormenores aqui nesse momento. Tá? Por fim, nós temos o BMC, o Business Model Canvas, onde em parcerias principais nós temos distribuidores e fornecedores, então stakeholders importantes de uma maneira geral, atividades chaves, patentes, que é o foco do trabalho dele e de muitos outros aqui, né, realizar o depósito da patente, recursos principais, protótipo e tecnologia simplificada, proposta de valor, melhorar a condição de indivíduos sem mobilidade ativa, reduzir tempos e reduzir custos. Né? Então a gente foca no tempo e no custo primordialmente. Relacionamento com clientes, marketing e assistência técnica. Canais, nós temos canais de relacionamento via telefone e internet. Com relação aos segmentos de clientes, pessoas sem mobilidade ativa, como já foi explicado, tanto em hospitais como em suas residências, que é o caso do home care, hospitais públicos e particulares também. Com relação à estrutura de custo, pessoal, né, fabricação, logística e publicidade, que é justamente para fazer esse produto chegar na mão do cliente. E fonte de receita seria justamente a venda desse equipamento. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e muito obrigado. Ótimo, falou no tempo, então, bom. Só uma coisa, acho que como atividade chaves, você vai levantar patentes e você vai, na verdade, fazer protótipos, ensaios, etc. A atividade-chave não é o produto, certo? Então, você tem que ajustar isso aí, ok? Vamos para a próxima. Então, foi o Rodrigo, Lucas. Né? É você então agora, né, Lucas? Pronto. Tá com o apresentador.
Pode apresentar, Lucas. Certo, professor. Estou tentando aqui. Um instante só. Conseguiu, Lucas? Eu vou passar para o Pablo. E aí depois você volta na fila. Pablo, com você agora. Beleza, professor. Eu vou compartilhar aqui. Acredito que vocês estão vendo já. Esse é o projeto do nosso colega Marcos, é o iCactus. O iCactus é um sistema de irrigação automatizada de monitoramento para a agricultura familiar. E foquem bem no agricultura familiar, porque não é uma opção para grandes indústrias, grandes fazendas, grandes agricultores. É para agricultura mesmo com foco no social, no pequeno agricultor. Bom, a inovação trata-se de um sistema de irrigação para a agricultura familiar que se propõe a gerenciar o recurso hídrico, porque a gente não encontra uma boa eficiência no recurso hídrico em pequenos agricultores, né? E aí isso ocasiona, digamos assim, muita perda de lucro, talvez se eu possa falar assim, para esses pequenos agricultores. Também de registrar os dados em cartão de memória das seguintes variáveis: temperatura, umidade, ambiente do solo, data e hora. Porque todo esse log que é feito com essas informações, ele serve para gerar estatística, gerar, né, dados, gerar gráficos. Então, tudo isso aqui ele vai servir para poder apoiar as futuras decisões do pequeno agricultor. É um projeto de 12 meses e no CNPq trata-se de irrigação, automação, na verdade, isso. Automação, agricultura familiar, agronomia, com a sub-área do conhecimento de engenharia elétrica, agronomia e ciência da computação. As palavras-chave são irrigação, agricultura familiar, Arduino e automação. Então, é um projeto microcontrolado, embarcado, para trabalhar com recurso hídrico com pequenos agricultores. Vou ler aqui o resumo do projeto, porque esse resumo é muito importante para o entendimento completo. Das próximas partes eu posso dar uma resumida. A irrigação tem crescido ao longo dos últimos anos no Brasil, especialmente no agronegócio. Entretanto, mesmo não vem ocorrendo com os agricultores familiares, que são os maiores responsáveis em colocar a maioria dos alimentos na mesa do brasileiro. Diante desse quadro, o produto iCactus, que é um sistema de irrigação automatizado, vem atender a demanda de 3,5 milhões de propriedades rurais de pequeno porte que não tem nenhum tipo de irrigação em suas propriedades. O sistema iCactus visa desenvolver um produto que tenha um custo módico, de fácil manutenção, satisfatória à interface homem-máquina e seja resistente para suportar as intempéries do campo. Com a utilização desse sistema, o agricultor vai poder aumentar sua produtividade anual em 50% devido à possibilidade de fornecer água para a lavoura, especialmente durante a época de chuvas escassas. Então, esse resumo aqui deu diversos horizontes com relação ao dia a dia do pequeno agricultor.
é um agricultor, o pequeno agricultor, ele pode ter mais eficiência na sua colheita, e eles são os mais impactados quando há épocas de poucas chuvas, né? O objetivo geral é construir um sistema de irrigação para controle, monitoramento e gerenciamento voltado para a agricultura familiar. Para a gente atingir esse objetivo geral, os específicos são a construção de um circuito, implementar algoritmos, projetar placas, construir placas, testes, instalação de sistema. Uma parte muito importante aqui que é o treinamento de agricultores com entrevistas, por exemplo. E essa parte do treinamento de agricultores é muito importante no ajuste fino das configurações de cada equipamento desse em cada pequeno agricultor, porque cada um vai ter um perfil diferente, cada um vai ter uma forma de funcionar diferente. A produção de manuais também está inclusa e a avaliação do sistema, né, de acordo com tudo que foi coletado de dados. Então, cada sistema ele vai se adequar a cada pequeno agricultor, apesar de que todos vão ter um perfil muito específico. Mas pense que o Brasil tem diversas regiões com diversas características diferentes, com a meteorologia totalmente adversa, então está previsto que o sistema ele tem essa característica de se adequar ao ambiente. Essas aqui são as metas de resultados, que refere-se às metas associadas ao projeto em si, como entregáveis, como tarefas de processos. E aí a gente tem aqui a aquisição de produtos eletrônicos, que são todos esses aqui, realização de testes, né, para aprovar a interface homem-máquina, programação de módulos e funções e sensores e tudo mais, projetar o circuito impresso, fabricar a placa. A gente tem aqui algumas informações temporais, como, por exemplo, durante um mês, realizar teste em laboratório, para depois, né, vir a funcionar no pequeno agricultor. E, entre outras tarefas aqui, analisar local apropriado, realizar ajustes. Então, tudo isso aqui faz parte das metas. Eu vou deixar essa parte um pouco mais resumida, porque a gente tem algumas partes mais importantes aqui. Isso aqui é basicamente eu explicando a parte de objetivos específicos, só que aplicado a metas, né? Na parte de inovação tecnológica, aqui as informações da tecnologia proposta, que é um produto de preço módico. É importante falar isso, o preço módico, no caso, seria um preço baixo, um preço de baixo custo, para que pequenos agricultores que não têm tanto poder aquisitivo possam adquirir. Ao mesmo tempo que ele tem um preço módico para aquisição, também tem que ter um preço baixo para manutenção, reposição de peças. Tudo vai ficar armazenado em memória, ou seja, ele não vai ter conexão com a internet, né? E ele vai ter um código fonte específico para cada cliente. Na verdade, ele vai ter um código fonte base com ajustes que se adequem a cada cliente. Esses ajustes eles são feitos após um período inicial de uso de cada cliente, que cada pequeno agricultor. Com relação à anterioridade do projeto, dois projetos semelhantes foram encontrados. O primeiro é o sistema de irrigação automatizado usando placas controladoras Arduino, que contém esses sensores. Esses sensores que não possuem, eles vão ser, eu vou baixar aqui um pouquinho para poder ver o resto da lista, eles vão ser encontrados no sensor ou no projeto do eCactus. Então, quando tem aqui 2 Arduinos, um sensor de umidade, etc., tudo isso aqui também está no eCactus. Os que não possuem, lá possuem. E a gente pode perceber que é um sistema, digamos assim, bem primário, né? Ele não tem, por exemplo, sensor de vazão de água, não tem interface, ou seja, não tem uma tela para a gente poder ver as informações, a gente não tem coleta de dados para poder fazer uma telemetria, fazer uma análise de dados.
Então, esse aqui, o primeiro concorrente, digamos assim, da anterioridade, ele tem o custo de R$630. O segundo, que é a utilização de Arduino em sistemas de irrigação automatizada de baixo custo. Ele também utiliza uma estrutura muito semelhante, mas ele custa um pouco mais barato e também não... Eu devo continuar ou devo concluir, professor? Vai fechando. Tá. Então, esse tem esse valor de R$560, enquanto que o sistema do... Travou aqui, desculpa. Enquanto que o sistema do... Agora, aqui. Enquanto que o sistema do eCactus, ele tem um valor um pouco mais elevado, que é o de R$1.016, porque ele tem muito mais opcionais de funcionalidade que os outros não têm. Então, ele acaba sendo um pouco mais caro, mas ele é muito mais completo pelo que propõe. A parte do VPL dele, ele tem um custo inicial de R$30 mil, e a partir do quarto ano é possível obter lucro. Então, seria a partir do quarto ano, seria a parte de lucro dele. E uma parte importante que eu vou ter que correr aqui para explicar é com relação a... Poxa, eu não estou conseguindo encontrar aqui agora, mas que 70%, cerca de 70% do alimento que chega à nossa residência não é dos grandes agricultores, são dos pequenos agricultores. Então, fica aí uma questão de motivação até para o projeto, é que mais da metade dos agricultores que produzem o alimento que chega na nossa mesa é feita pelos pequenos agricultores. Eu não consegui encontrar essa parte aqui, mas foi uma parte que, na hora que eu estava saindo aqui, ficou bem chamativa. Bem, então vou concluir aí. Ok, eu acho que precisa gerenciar um pouco melhor o tempo, né? Acho que se prejudicou. E realmente, gente, o projeto é uma coisa, mas a gente espera que quando você vai fazer uma apresentação, use slides, que isso é muito mais visual e melhor de subsídio, certo? Vamos voltar aqui para o Lucas. Professor, tive um problema técnico, vamos ver se eu consigo agora. Tente agora, Lucas. Certo, tentando aqui carregar o arquivo. Ai. Se aparecer alguma coisa, vocês me falam, porque não... Até agora, nada. Aqui está dizendo convertendo o arquivo. Isso vai demorar um pouquinho. Pede para enviar. Já apertou enviar? Página 7, 8 de 16. Já vai. Alguns segundos já deve ir. Pronto. Chegou aí? Foi? Foi. Pode começar. Pronto. Boa noite. Eu vou apresentar o Sistema Inteligente de Apoio à Gestão Operacional em Municípios, de Nelci Gomes Lima. Aqui está uma pequena agenda do projeto. Eu vou passar algumas partes que tem muito dado técnico e o Canvas é mais detalhado. A introdução. O projeto mostra a implementação e a concepção de uma ferramenta de análise de dados usando a arquitetura de gerenciamento de dados provenientes de múltiplas fontes de tecnologia, tais como rádios digitais, smartphones, tablets, para controle de acesso com foco em georreferenciamento. O foco será avaliar e mensurar os impactos advindos da criação de uma ferramenta de análise de dados e manufatura na estrutura dos municípios sobre os principais indicadores operacionais disponíveis.
Essa ferramenta, proposta, realiza em tempo real as principais atividades do processo de normalização de dados e ao disponibilizar uma solução em que promove integração de dados com o intuito de obter uma gestão operacional de ativos e pessoas. Fica um pouco ruim para apresentar, que eu estou apresentando no celular, professor. E o problema proposto é como melhorar o planejamento de recursos e fazer a gestão de forma unificada, cooperada entre órgãos públicos municipais através de uma ferramenta de análise de dados. O celular é complicado conseguir enxergar aqui. Validar, como objetivo geral, tem-se validar e dar inteligência a uma aplicação onde os dados extraídos de diversos dispositivos são direcionados a um ponto central, cuja é armazenado e processado essa informação de forma homogênea. Realizar em tempo real as principais etapas do processo de normalização de dados, ao disponibilizar uma solução que promove integração de dados com o intuito de obter uma gestão operacional de ativos e pessoas. Como objetivo específico, tem sistema centralizado em georreferenciamento de dados. Com isso, tem-se a vantagem de os dados padronizados, consistentes, apresentados ao cliente de forma rápida e segura. E, como meta, sistema de monitoramento, diagnóstico e planejamento das atividades baseadas em dados. E aprimorar os procedimentos, planejamento das operações através de disponibilidade de informações, delineamento de intervenções do setor de forma assertiva. Agora vem algumas partes técnicas que eu acho que não vai dar tempo de falar, então eu vou pular aqui. Eu vou direto para o Canvas, que fica talvez mais fácil de entender, devido ao tempo também. Nas palavras-chave tem integrador, fornecedor de dispositivos, cloud, em estrutura cloud, atividades-chave, gestão inteligente de plataforma, desenvolvimento de produto e teste de homologação, propostas de valor, controle e gestão ágil dos indivíduos e ativos envolvidos na operação, trazer inteligência à operação, como relacionamento, integrador, atendimento personalizado para cada setor envolvido. Segmentos de clientes, gestão municipal, saúde, no caso a SAMU, a Guarda Municipal, a CEMOP, a CEMOB, Transalvador e aeroporto. São alguns canais. Revendedores, integradores e o próprio site da solução. Fonte de receita, assinatura por objetos rastreáveis e assinatura por módulo ativado. Recursos-chave, desenvolvedor e um cientista de dados, que pode ser que seja talvez a mesma pessoa, e uma infraestrutura cloud, acredito que é uma infraestrutura cloud muito robusta para poder tratar esses dados. Estrutura de custos, desenvolvedor, vai ter custo com o desenvolvedor, com a estrutura cloud, servidores cloud, comissão de consultores, teste e homologação de dispositivos e equipamentos. As referências e pronto. Acho que você podia ter gerenciado um pouquinho melhor o tempo, né? Porque aí você tinha mais tempo para poder trabalhar as partes que você passou ao largo, né? Mas aí vamos para o próximo, né?
Quem é o próximo? Vitor Eu, Benhur. Vitor. Pronto, Vitor. Vamos contigo Vou, agora. vou compartilhar minha tela aqui, que eu acho que fica mais rápido, né? Estão vendo minha tela já? Já. Então, não sei se houve um equívoco aí da nossa parte, tanto minha quanto do Mário, mas o que eu entendi era que a gente ia apresentar aqueles 8 slides com aquela proposta da aula passada, mais o Business Model, né? Canvas. Eu vou iniciar aqui. É e aí no final... basicamente isso. Pronto, tá bom. Então, eu vou apresentar o trabalho do colega Mário Augusto, onde o título é Sistema Blockchain para Gerenciamento de Solicitações de Medicamentos por Via Judicial. Eu vou tirar aqui para eu ver esse tempo. Ah, não vou conseguir ver o tempo, né? Tá bom. Mas acredito que eu vou terminar antes dos 8. Então, vou retomando. Sistema Blockchain para Gerenciamento de Solicitação de Medicamentos por Via Judicial. Qual é a ideia do projeto, né, a inovação? Hoje em dia, existe uma demanda de medicamentos por parte dos cidadãos para poder conseguir ter o tratamento necessário. E essa demanda, ela muitas vezes é judicializada para que o governo, enfim, as secretarias tenham a obrigação de fornecer isso para o paciente. O que acontece hoje é que isso é feito de maneira arcaica, né, digamos assim, não há um controle, não há uma integração entre essas secretarias e essas instituições, tanto o Ministério Público, quanto o próprio paciente, quanto as secretarias municipal e estadual. Então, a inovação da proposta é criar um sistema distribuído de informação com tecnologia blockchain para gerenciar as solicitações desses medicamentos, ou seja, é criar uma estruturação dessas informações através do blockchain para ele ter rastreabilidade, para ele melhorar a auditoria e para ele ter intercomunicação entre essas esferas aí. Poder público, os pacientes, né? E dentro do poder público aí a secretaria, o Ministério Público e os pacientes. Prazo de execução 12 meses, começando aí com um projeto conceitual aí em 2 meses, e aí vem a criação da rede blockchain no primeiro mês, criação dos papéis e credenciados blockchains aí nos 10 dias seguintes, criação das regras do negócio, a API, aplicação web aí entre o terceiro e o quarto mês, a implantação da rede blockchain em rede institucional, ou seja, já colocando para operar aí nos próprias secretarias e Ministério Público, isso lá do quarto para o sexto mês, implantação da API em rede institucional, implantação da aplicação web em rede institucional, treinamento operacional no 7º mês e acompanhamento em produção. Grande área do conhecimento, ciência da computação, saúde e direito. Subárea do conhecimento, ciência da computação, sistemas distribuídos, saúde, saúde pública, direito constitucional. Palavras-chave, blockchain, rastreabilidade de medicamento, blockchain permissionada e blockchain privada. E aí, o resumo do projeto, né, como eu citei um pouco antes, é trazer aí uma maior segurança a essa cadeia aí de suprimento de medicamentos, né, judicializados, trazer ainda uma antecipação para o paciente, uma vez que ele, muitas vezes, ele recebe essa autorização judicial, mas ele não sabe quando o remédio chegou na secretaria e às vezes ele fica esperando por muito tempo. Então, isso também vai melhorar não só para o poder público, mas para o paciente. E com isso a gente vai ter um controle maior, proporcionando uma economia e evitando solicitações duplicadas nas organizações de saúde. E o Business Model Canvas, os parceiros-chave são o Gestor Público de Saúde, o Núcleo de Tecnologia de Informação da Saúde e Assistência Farmacêutica do SUS. A atividade principal, suporte, recursos-chave para o projeto, na infraestrutura de rede, computador de servidor web e desenvolvedor de software. A proposta de valor é a segurança na auditoria das solicitações, economia para evitar complicações e duplicidade e controle de todas as solicitações judiciais. Relacionamento com o cliente vai ser assistência técnica, os canais telefone e e-mail, os segmentos de cliente, o gestor público de saúde e o paciente do SUS. Gestor público de saúde aí vai estar dentro aí também as secretarias e inclusive o Ministério Público.
Estrutura de custos, servidor web, HH de desenvolvedor de software e a rede de computadores. E fluxo de receita aí, economia de recurso público, por evitar duplicidade no pedido de medicamentos. Encerrado por aqui. Acho que tá ok, né? Eu precisaria só de uma análise financeira mais detalhada, né? Vamos passar para o próximo. Robson, Oi, professor. é com você agora. Já liberou aí, professor? Liberou aí, professor? Está liberado. Pode ir, Robson. Pronto. Apareceu aí? Eu vou apresentar o trabalho de Leandro Antunes Santos. Então, o título do projeto dele é um sistema para priorização de aquisição de equipamentos médico-hospitalares. A inovação proposta é um produto, prazo de execução 13 meses, grande área de conhecimento ciências exatas e da Terra e sub-área ciência da computação. Palavras-chave: equipamentos médicos, hospitalares e redes neurais. O resumo do projeto é o seguinte: equipamentos médicos hospitalares são incorporados constantemente aos estabelecimentos de assistências de saúde. Para esses gestores desses estabelecimentos, é importante dispor de uma ferramenta para auxílio no processo de aquisição desses equipamentos, uma vez que essa decisão envolve diversos parâmetros. Esse processo é contínuo. Logo, tudo que é aprendido é utilizado para novas decisões, gerando novas práticas, tornando-se um ciclo baseado em conhecimento. A perspectiva é ter disponível no SUS uma ferramenta que possa auxiliar a tomada de decisão dos administradores e responsáveis desses estabelecimentos no processo de aquisição de novos equipamentos. Dessa forma, tendo à disposição metodologias apropriadas, os gestores podem identificar os equipamentos mais adequados à condição operacional dos estabelecimentos, com maior agilidade e redução de erro por falha humana. O objetivo geral é desenvolver um sistema especialista baseado em um módulo de redes neurais artificiais que possibilite representar o processo cognitivo utilizado por engenheiros clínicos durante a fase de ponderação dos critérios para a priorização e julgamento de propostas de aquisição e substituição de equipamentos médicos hospitalares, a fim de tornar a tomada de decisão mais objetiva e agilizar o processo em estabelecimentos assistenciais de saúde. Os objetivos específicos. Fazer uma pesquisa com um especialista para determinar os parâmetros para a priorização de aquisição desses equipamentos. Escolha do melhor modelo para representar o processo decisório de aquisição desses equipamentos. Desenvolver, treinar e validar a ferramenta baseada em rede neural, com dados gerados por profissionais especialistas. As metas e resultados. Fazer uma pesquisa bibliográfica de aplicações de aprendizado de máquina em modelos conexionistas e multiparamétricos. Fazer levantamento dos estabelecimentos de saúde que tenham interesse em aprimorar os processos de gestão de tecnologias hospitalares. Elaborar um questionário para análise e sequenciamento do processo de tomada de decisão para incorporação de equipamentos e parâmetros considerados. Escolher melhor arquitetura de aprendizado de máquina que possa ser aplicada ao modelo multiparamétrico. Desenvolver protótipo de aplicação utilizado em um framework. Realizar testes com base em dados fornecidos por especialistas e validar. E, por último, criar um manual de uso da ferramenta. A inovação tecnológica proposta o sistema vai utilizar redes neurais para reproduzir o processo cognitivo utilizado por engenheiros clínicos durante a fase de ponderação dos critérios para a priorização dos equipamentos. A anterioridade, descobrindo aqui que Ramirez, em 2005, ele criou um modelo conexionista para avaliação de proposta de aquisição desses equipamentos. Só que ele não desenvolveu nenhuma ferramenta, só ficou no modelo conceitual.
Viabilidade técnica da inovação. São os profissionais da rede da área de engenharia clínica serão utilizados, o conhecimento da equipe em linguagem Python e o uso dos softwares, e os modelos de softwares já que já estão prontos para auxiliar no desenvolvimento dos algoritmos da rede do aprendizado de máquina. No caso, a gente vai utilizar o TensorFlow. A viabilidade econômica, não foi identificado software que auxilie especificamente no processo de levantamento das demandas e priorização de aquisição desses equipamentos. E o custo do desenvolvimento da ferramenta em torno de R$4.000, e as receitas, existe a possibilidade de aprovação em editais de fomento e crowdfunding, que são financiamentos coletivos. Né? A viabilidade mercadológica da inovação. O mercado não está saturado. A demanda existe em hospitais universitários federais. E o modelo de negócio que a gente pretende usar vai ser baseado no Canvas. A descrição dos segmentos de mercado. Os segmentos de mercado são os sistemas de gestão hospitalares. Esses são que a gente vai ter que atacar. E a área de concorrência. Aí tem uma matriz SWOT aqui de forças, ameaças, fraquezas e oportunidades. As forças são o que? As redes de profissionais da área de engenharia clínica. As fraquezas, será necessária a colaboração de diversos profissionais especialistas. As oportunidades, baixo número de sistemas especialistas focados no processo de planejamento e aquisição desses equipamentos. E as ameaças, muitas empresas atuando na área de sistemas de gestão hospitalar. Os objetivos estratégicos a partir da inovação. Definir critérios objetivos para priorização de aquisição de equipamentos. Implementar o sistema especialista em um hospital universitário, como piloto. E estratégia de marketing, o quê? Vamos atrair com LinkedIn, congressos e e-mail, fazer a conversão com call to actions, temos, e contatos diretos, fazer fechamento por e-mail e workflow, e o encantamento do produto vai ser o suporte, né? O suporte vai encantar o cliente. Os recursos necessários, o computador com acesso à internet, a equipe vai ser o próprio Leandro mestrando, né? Ele é engenheiro de controle e automação de processo, e o orçamento total de viabilização do projeto gira em torno de R$5.800. É um notebook e a internet, né? Não, prazo de 13 meses, totalizando R$5.800. E aqui é o cronograma das metas e as tarefas de cada meta, envolvendo esses 13 meses aí. E acabou. Ok. A apresentação ela foi boa, acho que faltou fixar aí no Canvas. Vamos passar para o próximo. Agora é a Nilce, né? Isso. Aí casa um pouco o que nós estamos falando. Tipo, ou a gente adquire conceitos de software house para cair no dia do Agora é com você. Ou não vai dar certo. E aí você cai no ovo e a galinha. Não tem nada de software house hoje. Então. Não foi, pai. Compartilhei errada. Você pode tirar, professor? Acho que eu compartilhei errada. Você mesmo pode compartilhar de novo novamente. Não, mas no seu discurso eu estou questionando ele estar ali, sendo bem sincero. Porque eu não tô conseguindo. Porque tá... Oxe. Foi essa sensação que eu fiquei também.
Pode pular, eu tô com um probleminha aqui. Não, Então, pronto. na verdade, não, sendo bem sincero, é nesse ponto que eu e você Leandro. por exemplo, tem um projeto novo. O projeto praticamente Leandro e 90% é do Leonardo, mesmo tempo. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero pegar esse aqui. Leandro. Leandro, fica à vontade. 8 minutos. Oi, estão conseguindo ouvir? Sim. Beleza, vou apresentar o trabalho de Robson, tá? Robson Luiz Santos. É uma ferramenta para análise e diagnóstico da dengue, zika e chikungunya. A inovação proposta é um aplicativo gratuito, Android e iOS, com uso de inteligência artificial, utilizando redes neurais para diagnosticar arboviroses, dengue, zika e chikungunya. O prazo estimado do projeto é de 10 meses. Esse projeto está na área de conhecimento de ciências exatas da Terra, ciências da computação e como sub-área sistemas de computação. As palavras-chave: diagnóstico, dengue, zika, chikungunya e redes neurais. O resumo do projeto: as arboviroses dengue, zika e chikungunya são consideradas uma tríplice epidemia, e por apresentarem sintomas semelhantes, existe a dificuldade de diagnóstico preciso, e isso pode levar a um resultado falso positivo, tratamento equivocado e consequências graves, inclusive da morte. Para um diagnóstico assertivo, é necessário exames específicos, os quais são relativamente caros e nem sempre disponíveis na rede pública. Ainda assim, o resultado sofre grandes atrasos, afetando negativamente o acompanhamento dos pacientes. Então, a proposta é desenvolver um aplicativo para auxiliar a comunidade médica a traçar um diagnóstico diferencial baseado nos sintomas e nos marcadores sorológicos dos pacientes. Objetivo geral: verificar de que forma é possível estudar os sintomas e marcadores laboratoriais presentes no processo patológico dessas arboviroses, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, e desenvolver um aplicativo baseado em aprendizado de máquinas, contribuindo para a suspeição e diagnóstico diferencial dessas patologias. Com objetivos específicos, o Robson colocou que vai detalhar a particularidade de cada uma das doenças, identificar os algoritmos existentes de aprendizado de máquina para esse contexto, obter casos reais para treinamento desses algoritmos, através da PubMed, Cielo e laboratórios, validar o sistema através de testes de análise de resultados e implementar uma API para atender ao manejo clínico e tomada de decisão. Como metas: publicar o site para a coleta de dados em fevereiro de 2021, coletar 60 registros por mês entre janeiro e maio de 2021, treinar a rede neural entre maio e junho de 2021 e desenvolver o aplicativo entre março e maio de 2021. Viabilidade técnica desse projeto: os notebooks e smartphones e tablets são próprios, existem tecnologias disponíveis, software open source e servidores web, conhecimento médico da doutora Isabela Benevides e capacidade de desenvolvimento própria. Viabilidade financeira: o projeto não será usado para fins lucrativos e terá um custo fixo anual por volta de R$ 1.120. A fonte de receita poderá ser coletiva ou crowdfunding financiamento coletivo. Custo anual: tem uma hospedagem do site, no valor de R$ 500, assinatura do Google Play, 120, e Apple Store, R$ 500, que seria anual. Então, totalizando 1.120. Viabilidade mercadológica: o produto não será comercializado e a estratégia de marketing para inserção no mercado será através das mídias sociais, Google Play, Apple Store e divulgação para a comunidade médica. Os potenciais usuários serão médicos clínicos, infectologistas, enfermeiros, farmacêuticos, policlínicas, UPAs, laboratórios e pacientes. O segmento de mercado são profissionais da área de saúde, indivíduos com suspeita de infecção, e os concorrentes são os exames de ELISA e biologia molecular. Recursos necessários para desenvolver o projeto: a infraestrutura para o desenvolvimento da proposta é composta por notebook, acesso à internet, servidor de rede neural web, um tablet de smartphone e ferramentas de programação. A equipe seria formada por Robson Freitas, que é o mestrando, e doutora Isabela Benevides, que é mestre em biomedicina. Como despesa, podem ser gastos com os transportes, combustível ou o próprio aplicativo de transporte para se reunir com a equipe ou com os colaboradores do projeto. Robson colocou também um cronograma de atividades, tá? Iniciando no primeiro semestre de 2021, indo até o último semestre de 2021, onde ele coloca as metas que foram estabelecidas e as atividades para cada meta com seus respectivos prazos de início e fim. Além disso, ele coloca também o responsável, pelas atividades. Algumas ele está em conjunto com a doutora Isabela, outras ele executa sozinho.
Então, até o momento, essas são as informações do projeto de Robson. Valeu, pessoal. Finalizei aqui, professor. Posso tentar, professor? Oi, pronto, pode. Mas deixa eu falar rapidamente, assim, mesmo que vocês façam projetos sem fins lucrativos, vocês têm que colocar uma hora quem está trabalhando na proposta também e tentar precificar isso, né? Porque a gente está pensando em projetos que sejam, de certa forma, sustentáveis, né? E se qualquer projeto sustentável, com mínimo de qualidade, ele vai gastar um tempo considerável de quem está envolvido com ele, né? Então, acho que isso tem que constar também na proposta. Deu-se sua vez agora. Tá conseguindo agora? Pronto. Fique à vontade. Pode apresentar. Tá me ouvindo? Tô sim. Boa noite, eu vou apresentar o trabalho do colega Lucas Romero. É sobre o dispositivo IT de baixo custo para monitoramento de idosos que moram sozinhos. Aqui uma breve agenda sobre o trabalho. O tema é para uma análise contínua de variáveis, apresentar uma inteligência artificial de aprendizado de máquina e usando IoT, né, Internet das Coisas. O problema seria como monitorar de forma remota a saúde de idosos que moram sozinhos. Objetivo: propor um dispositivo IoT para telemedir variáveis importantes para a saúde do idoso, servindo de suporte à tomada de decisão médica. Objetivos específicos: pesquisar, definir indicadores relevantes para a saúde do idoso, selecionar sensores adequados para exercer medições, desenvolver hardware IoT capaz de ler essa rede de sensores e definir protocolos e métricas de envio de dados para o servidor. Hipótese justificativa: é possível obter variáveis em tempo real, de forma remota, que indique a saúde ou a tendência de saúde de um idoso? Então, vendo esse trabalho, eu poderia usar casos de idosos que decidem, né, morar sozinho, ou condomínios que hoje em dia são criados especificamente para idosos, já que a tendência da população hoje é de envelhecimento e as pessoas querem ficar sozinhas e independentes. Então, já existe, por exemplo, um condomínio aqui no Brasil, em Curitiba, que é específico para pessoas mais velhas. No Japão mesmo, a população mais velha mesmo tem esse tipo de casas desenvolvidas específicas para ele. Então, esse tipo de monitoramento é muito importante. Então, monitorar quanto o idoso andou no dia, monitorar o tempo que o idoso leva em cada ambiente, monitorar os hábitos desse idoso, monitoramento do sono desse idoso, da temperatura dele. Será que teria algum sensor que poderia medir pressão? E como seria o método de pesquisa, né? A coleta dos dados, baseando-se nas pesquisas, definir as principais variáveis a serem coletadas, né? Aí o colega colocou aqui a temperatura, movimento, som. E para desenvolver a plataforma IoT,
como será essas coletas de dados e como vai ser a disponibilização delas em bancos de dados. Como será essa simulação, né? Ele vai sincronizar os dados coletados, estudar os modelos através de literaturas disponíveis em laboratórios como o MATLAB e aplicar esses modelos, né? Os resultados esperados será obter um modelo capaz de coletar dados relevantes para a saúde dos idosos, disponibilizar isso para os médicos, né, grupos de médicos, os geriátricas, principalmente, e pesquisadores que estudam esses grupos específicos, desenvolver hardwares capazes de coletar e enviar esses dados para um sistema em cloud e já deixar para essas pessoas que estão prontas para esses tipos de atendimento. Limitações. A frequência de coleta de dados são necessárias para análise precisa. A limitação de recursos em um servidor para processamento dos modelos frente ao número de equipamentos a serem monitorados. Aqui seria a ideia, né? Ele fez a sequência de ambientes e os sensores espalhados por cada área dentro de uma casa, por exemplo, como seria esse monitoramento. Aqui está o Canvas, as palavras-chave, empresas de fornecimento de alarmes, empresas de TI, abrigos e condomínios individuais para idosos, ou casas mesmo, pessoas que alugam casas, atividade-chave, gerenciamento e execução dos processos de monitoramento integrado, marketing, recursos-chave, desenvolvedores e vendedores de sistema de TI, desenvolvedores, vendedores, sistema de TI, proposta de valor, proprietários de imóveis, de aluguéis específicos para idosos, agilidade no atendimento, economia na prestação rápida de auxílio no sistema de emergência e cuidados com a saúde, tranquilidade em deixar morar sozinho um idoso que quer ter sua liberdade, relacionamento, vendedores e atendimento personalizados para idosos, canais, vendedores e redes virtuais de publicidade, segmentos de clientes, segurança de bens, familiares e idosos, imobiliárias, fontes de receita, poderia ser assinatura por sistema de monitoramento, vendas integradas, estrutura de custo, TI engenheiros, operador de sistemas de IoT, atendimento e manutenção, publicidade, técnicos e vendedores. É isso. Oi. Eu achei que tá legal o trabalho. Tem algumas coisas que esse trabalho pode ver. Por exemplo, tem trabalhos, por exemplo, que trabalham com monitoramento de queda de idosos. Isso. E tipicamente ela pode ser feito com IoT, né? Uhum. Professor Anderson, inclusive, ele orientou um trabalho na Baiana nessa linha. Tem Okay? sistemas de monitoramento Isso. Já tem algumas dispositivos que já alertam contra a queda, né? Exatamente. Vamos passar agora, então, para o Mário. Mário, agora é você. Beleza, estou compartilhando aqui. Todos conseguem visualizar a apresentação? Consegue visualizar aí a apresentação? Sim, Mário. Sim. Pronto, então eu vou seguir aqui. Eu sou Mário Augusto, vou apresentar aqui o projeto de Vitor Benhu. É um projeto de eficiência energética com controle inteligente por inteligência artificial. Aqui temos a agenda. O título do projeto é Sistema para Controle Energético com Inteligência Artificial e Internet das Coisas. A inovação proposta é a aplicação de inteligência artificial e Internet das Coisas para entender a dinâmica de utilização dos edifícios e determinar os melhores ajustes com o objetivo de melhorar a eficiência energética de equipamentos e ambientes. Então, o que Vitor propõe eu vou apresentar aqui a arquitetura com gráfico. Através desta arquitetura, promover eficiência energética
orquestrada partindo aqui de sensores e atuadores no ambiente para coletar as informações, como temperatura, umidade, fluxo. Esses sensores estarão transmitindo as informações por módulos de radiofrequência ou Wi-Fi para um gateway, um servidor web, né, que vai estar recebendo essas informações e interagindo aí com a inteligência computacional, dando input nos dados, fazendo o processamento nessa inteligência computacional, que é onde está presente aí a inteligência artificial, dando input, fazendo análises e retornando para esses equipamentos as configurações, buscando a eficiência energética, né, a economia de energia. Aqui ele destrinchou também um desktop, né, para dar a visão para o usuário de gráficos, etc. Interface mobile também, né? E aqui do lado direito nós temos o controle ativo da climatização, que seria o ar-condicionado, iluminação, controle de água, monitoramento de servidor de TI, né, para, por exemplo, verificar lá a temperatura e fazer ajustes no ambiente, e monitoramento da energia elétrica. Será possível também, com esse módulo, com essa inteligência artificial, orquestrar, por exemplo, o cliente deseja 20% de economia na sua conta, no final, né, na sua conta elétrica. Ele vai estar orquestrando os equipamentos para conseguir essa eficiência. Caso não consiga, aí que entra o aprendizado, né, de máquina, para poder chegar numa configuração muito próxima daquela necessidade que o cliente apresentou. Então, voltando aqui, inovação proposta. Vitor vai estar detalhando aí o prazo, né, que é de 12 meses, mas ainda não fez um detalhamento, vai estar fazendo esse detalhamento. A grande área de conhecimento é engenharia e ciência da computação. Sub-áreas: engenharia elétrica, no caso da engenharia, ciência da computação, a metodologia e técnicas da computação. Palavra-chave: internet das coisas, inteligência artificial e eficiência energética. E um resumo do projeto: sistema com dispositivos de campo, IoT, e software de processamento dos dados para controle ativo dos equipamentos de grande consumo energético. Esse controle, ele hoje existe, mas não de forma inteligente. É possível configurar, mas sem configurar os equipamentos, mas sem uma análise da necessidade do que seja mais eficiente. Então, a proposta de Vitor é trazer essa inteligência, né, essa análise inteligente para alcançar o objetivo de eficiência energética. Na camada de software, a inteligência artificial atuará no ajuste automático dos parâmetros, com foco na redução da conta de energia. Os dispositivos de campo são dotados de comunicação sem fio, com baixo consumo e fácil instalação. Aqui tem o BMC, deixa eu dar uma aproximada aqui. Aqui as palavras-chave: fornecedor de hardware, IoT. As atividades-chave: a resolução dos problemas. Os recursos-chave: infraestrutura de rede, sensores IoT, atuadores IoT, servidor. Valor, principais valores, né? Proposta de valor: redução mínima de 15% na conta de energia. Então, esse é um parâmetro mínimo que o Vitor vai buscar aí para o trabalho. Melhor controle de gestão de facilities. O relacionamento com o cliente, a gestão da plataforma, né? Os canais e-mail, os segmentos, edifícios comerciais, hospitais, faculdades, prédios, né? Ambientes onde deseja se fazer essa eficiência energética. A estrutura de custos: um servidor web, homem-hora de desenvolvimento de software, dispositivos IoT. Aqui nós temos o percentual de economia, que é o retorno, né, estrutura financeira, né? Percentual de economia e o valor por implantação. Serão os retornos do trabalho, né? O retorno, vamos dizer assim,
valores financeiros. E é isso aí. Aí eu concluo a apresentação. Acho que esse trabalho está mais ou menos fechadinho nessas ideias, né? Eu acho que eu detalharia um pouquinho mais assim, o que eu chamo de inteligência computacional, né? Para não parecer com a caixa mágica que resolve tudo. Pensar em No trabalho ele recebe inteligência artificial, porque ali ficou inteligência computacional, uma forma um pouco mais ampla, né? mas mesmo assim, pensar nas técnicas específicas, né? Mas tá ok. Certo. Beleza. Agora, Leonardo. Pronto, Leonardo. Com você. Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Menezes e eu vou apresentar o projeto imaginado por Rodrigo Magno da Silva. Então, identificação do projeto, o título do projeto, solução tecnológica para a cadeia produtiva do cacau. A inovação proposta é mecanizar o processo de extração de óleo de cacau a baixo custo, um prazo estimado de 12 meses, né? A grande área para esse projeto seria projetos de máquinas, uma sub-área de máquinas, motores e equipamentos. As palavras-chave: processamento de cacau, extração de óleo de cacau. O resumo do trabalho. Então, um equipamento mecânico capaz de extrair o óleo de cacau das amêndoas do fruto produzido por pequenos produtores rurais, aumentando o valor agregado do produto a ser comercializado pelo seu processamento. Objetivos e metas. Como objetivo geral, desenvolver um dispositivo para mecanizar o processo de extração do óleo de cacau, das amêndoas, né, e desses frutos, produzidos por pequenos produtores rurais para uma posterior produção da manteiga de cacau. Como objetivos específicos, além de aumentar o valor agregado das commodities que esses produtores estão entregando para as indústrias processadoras, né, seria fomentar o empreendedorismo e autossuficiência do trabalhador rural, além de identificar as oportunidades do mercado e desenvolver tecnologia. Como metas, o protótipo do equipamento, o próprio equipamento, manual de montagem, operação e manutenção e manual rápido de operação. A inovação tecnológica proposta. Então, a presente invenção tem como objetivo mecanizar o processo de extração do óleo das amêndoas do cacau para uma posterior produção da manteiga de cacau, aumentando o valor agregado dos produtos oferecidos por pequenos produtores rurais de frutos com segurança e praticidade. Como estudo de anterioridade dessa tecnologia, foram encontradas 21 patentes em plataformas de busca de patentes como o NPI, SpaceNet, Google Patents e o Orbit. Na classificação IPC para esse equipamento, tem a classificação C11B1/10, em que 60% das patentes já estão caducadas, né? Já passaram do prazo de utilização, e das ativas quase 50% tem pendências, ou seja, tem 20% do total das patentes já produzidas, hoje tem 20% das patentes ativas, né? A viabilidade financeira e técnico-financeira, né? Então, a viabilidade técnica é basicamente uma tecnologia por prensa parafuso. Então, isso já tem produtos parecidos com isso. Então, torna-se viável produzir um novo produto com essas mesmas características.
O investimento estimado, cerca de R$ 280 mil para desenvolver o projeto, pensando no valor de 25 mil a unidade, e pensando nesse aparecimento de vendas por mês, né, nos 7 meses depois do processo, do projeto terminado, imaginando também uma despesa de R$ 591 mil, ele teria esse fluxo de caixa que está apresentado aqui, e então, apenas tendo esse volume de vendas, conseguiria, então, o VPL e a taxa de payback, como estão apresentadas aí. Na viabilidade técnica financeira, né, ainda falando dela, potenciais clientes são pequenos produtores de cacau, nacionais e internacionais, que podem utilizar esse produto. A inserção do mercado, utilizar feiras agropecuárias para poder inserir esse produto no mercado e mostrar aos produtores como ele se desenvolve, como ele opera. As vendas que podem ser diretas ao produtor, ou à cooperativa de produtores, ou a empresas especializadas que podem fazer a revenda, né? Custos estimados, como eu disse, 591 mil, perdão. Todos o projeto será conduzido então pelo gerente de projetos para gerenciar as equipes de especialidades. Pensando no mercado, o segmento de mercado então são os pequenos produtores de cacau nacionais e internacionais. Numa análise de concorrência, temos os concorrentes diretos, que são empresas produtoras de prensas extratoras rotativas, industriais, com processamento maior do que a proposta. Indiretos não foram encontrados, mas produtos substitutos temos prensas extratoras planas que poderiam substituir o produto. As estratégias, então, seriam os recursos apenas para esse projeto, contratando serviços externos quando não houvesse esse recurso na própria fábrica, adotando, onde possível, componentes, matérias-primas recicladas. A estratégia de marketing, demonstração do produto em eventos comerciais, ou seja, feiras agropecuárias, visita técnicas nas próprias fazendas, né, dos produtores, anúncio em revistas especializadas. Aqui a equipe, né, necessária então, para poder fazer o projeto, a equipe de marketing, financeiro, desenho, engenharia de projetos e manufatura, os fornecedores e o orçamento previsto, uns R$300 mil. E, como foi dito anteriormente, o projeto seria feito em 12 meses, então aqui tem um cronograma apresentando as diversas fases do projeto e seu planejamento de tempo, né, estimativa de tempo prevista para cada etapa. Finalizando o Business Model Canvas do projeto, então, as principais parcerias principais, distribuidores e fornecedores, atividade-chave patentes, recursos principais, o protótipo e uma tecnologia, né, desenvolvimento de tecnologia, proposta de valor, aumento do valor agregado de commodities, empreendedorismo e autossuficiência do trabalhador rural, desenvolvimento de tecnologia, o relacionamento com o pessoal de marketing e assistência técnica, os canais de relacionamento telefone e internet, segmentos de clientes, então os pequenos produtores de cacau nacionais e internacionais, a estrutura de custos, pessoal, né, fabricação, logística e publicidade, e as fontes de receita, a própria venda do equipamento. Ok, acho que está mais ou menos bem definido, né? Vamos passar para a próxima apresentação. Gustavo e Tamires. Gustavo? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu vou estar apresentando aqui agora o trabalho da Tamires, que é um trabalho voltado para o desenvolvimento de sistemas de bioimpressão com cabeçote adaptável para impressoras 3D.
A identificação, o título do trabalho no caso é esse, né? A inovação da proposta é um produto, o prazo de execução será 24 meses, a grande área do conhecimento é engenharias, a sub-área do conhecimento do produto é projetos de marketing. Na verdade, a área do conhecimento é engenharia mecânica, engenharia biomédica, né? Da CNPq, que é engenharias. As sub-áreas do conhecimento é projeto de máquina, projeto de fabricação e bioengenharia. As palavras-chave são manufatura aditiva, impressora 3D, bioimpressão 3D e engenharia tecidual. A gente vai perceber mais para frente, tanto no resumo como na proposta da Tamires, que esse conceito de engenharia tecidual e impressora 3D no processo de impressão, ela é muito importante porque, de acordo com essa tecnologia do FDM, né, que é a impressoras adaptáveis, você consegue fazer a substituição desse cabeçote tradicional e transformando as impressoras num custo muito menor comparado às que existem no mercado. E isso é extremamente proveitoso, esse aproveitamento desse recurso, porque a gente consegue, por exemplo, na área de ciências, principalmente dentro da academia, você desenvolver pesquisas num custo muito menor. E aí eu vou mostrar um pouco mais na frente a relevância disso. Os objetivos gerais é desenvolver um sistema de bioimpressão com cabeçote adaptável para impressora 3D de pequeno porte, que utiliza a tecnologia FDM na manufatura aditiva. Os objetivos específicos é promover a utilização e o bom aproveitamento de recursos já existentes e de fácil aquisição, incentivar o desenvolvimento de pesquisas científicas nacionais nas áreas de biofabricação e engenharia tecidual. Aí, assim, esse objetivo específico aqui, principalmente incentivar esse desenvolvimento, vai ser importante porque a engenharia tecidual é um processo que vem sendo utilizado de maneira, principalmente com o advento da impressão 3D, na construção, por exemplo, de órgãos em laboratórios, pele artificial, traqueia, esôfago, para o conjunto de células troncos, e de alguma forma, aí eu vou trazer exatamente a relevância disso no contexto atual, de que, por exemplo, no estudo para COVID, o uso dessas impressoras ela foi muito, muito promissor, principalmente na composição do vírus, na composição nas técnicas que são utilizadas, né, do processo de infecção das células, dos danos causados a esses tecidos afetados, e o uso dessa tecnologia foi fundamental para você simular isso num cenário real. Mesmo que você tenha a parte toda computacional, que é feito, claro, no laboratório, mas esse é um recurso muito utilizado. E ter isso dentro da universidade torna um produto muito promissor nesse sentido, tá? Um dos objetivos das metas, com a validação de inovação tecnológica proposta, né? Conseguir contato e colaboração com parceiros de outras áreas de conhecimento, conseguir financiamento e dedicação exclusiva ao desenvolvimento do produto, projeto detalhado na parte de especificação necessária, né, de material necessário, fabricação, teste, validação e protótipo. A inovação ela está exatamente composta de vários quesitos, que um dos principais no meio acadêmico seria a questão do baixo custo estimado para a construção e a possibilidade de realização de ajustes de adaptação do equipamento, né, diferentes modelos de fabricantes, é compatível com impressoras 3D de consumo que utilizam a tecnologia FDM. O sistema transformará a impressão 3D FDM em uma bioimpressora de extrusão. Bom, aqui são modelos no mercado, e vocês podem observar que esses modelos, eles normalmente são de marcas já conhecidas, que já existem no mercado. Contudo, ele tem um custo elevadíssimo, vocês podem perceber aqui, $18 mil. Então, assim, é um custo elevadíssimo desses produtos, e assim, você ter essa possibilidade de ter isso dentro da universidade
vai tornar uma capitalização de recursos e possibilidade de desenvolvimento de pesquisa com um custo bem menor. E muitas vezes os projetos de pesquisa podem até não ter esse recurso para poder investir. Aqui são os modelos, são modelos que trabalham exatamente nessa perspectiva. E são modelos, na verdade, aqui, ó, esses modelos aqui são de marcas já, eu vou mostrar mais na frente, já de marcas conhecidas, e aqui é exatamente a prototipagem de como funciona e como estão os bancos relacionados a patentes já existentes relacionado a esse produto, tá? Inclusive, uma das coisas que eu lembro que conversando com a Tamires, nesse banco de patentes existe inclusive a proposta de fazer, com o desenvolvimento da pesquisa dela, fazer um modelo de utilidade. Então, assim, seria interessante um aperfeiçoamento dessa proposta e trazer até um registro de patentes com um modelo de utilidade para o programa. A viabilidade técnica, mercadológica e inovação tecnológica vai ser a inserção da tecnologia no mercado, que se dará possivelmente através do fechamento de parceria de empresa e fabricante no processo de impressão 3D. Os potenciais clientes serão laboratórios de pesquisa de ciência e tecnologia de universidades e seus treinamentos, como eu já dei ênfase antes, né? Aqui são empresas no mercado que já existem, são empresas que já têm o nome consolidado no mercado. A estratégia de marketing será a produção de artigos científicos sobre o processo de desenvolvimento e uma revisão sobre o estado da técnica da solução proposta na elaboração e desenvolver realmente esse trabalho que tem interesses no sentido tanto de empresas como na área acadêmica. Os recursos necessários serão notebook, na parte de infraestrutura, software de modelagem, impressora 3D. A executora será a Tamires, que é mestrando em engenharia, e parceiros de outra área de conhecimentos serão definidos. O cronograma, que será efetuado durante todo o processo aqui de 2 anos, né? Onde será feito todo esse trabalho com um pouco que a gente já mostrou aqui. Os recursos necessários que estão desde material de consumo, que é o processo de fabricação do protótipo, até o processo de elaboração do produto e o valor que ainda vai ser definido. Isso ainda está em análise ainda. A parte do Canvas, a gente ela ainda não foi demonstrada, tá bom? Finalizei, professor. Ok. Precisa fazer o detalhamento realmente da parte financeira, né? Vou passar então, acho que é a última, Tamires. Tamires? Oi, professor, boa noite. Compartilhar a tela. Vocês conseguem ver a tela já? Agora. Acho que foi. Pronto? Boa noite, pessoal. Eu vou apresentar o trabalho do colega Gustavo Pinto. O projeto é intitulado como Telemetria Bem, orquestrando uma medição objetiva baseada no plano de dados da rede. O orientador é o professor Alan. Identificação. O título do projeto, como já falei, é Telemetria Bem, orquestrando uma medição objetiva baseada no plano de dados de rede. A inovação proposta é o monitoramento e a investigação, ou troubleshooting, de redes com foco em engenharia de tráfego de redes. O prazo de execução que o Gustavo definiu está em 18 meses. A grande área do conhecimento, pela classificação do CNPq, é a ciência da computação. E a sub-área do conhecimento é modelos analíticos de simulação. As palavras-chave que definiu são telemetria. Gente, só um minuto, professor.
Pronto, eu fiz silêncio aqui em casa, desculpa. Retornando. As palavras-chave que Gustavo definiu foram telemetria, embed, rede e monitoramento. O resumo do projeto que eu vou ler, que acho que fica mais fácil para entender. O trabalho propõe um modelo de monitoramento do fluxo de dados da rede e serviços do usuário, aplicando bem network element pelo INT, coletando as informações da rede ainda no pacote, enquanto ele trafega nos equipamentos. Essas informações serão organizadas para orquestrar em tempo real todo o processo de monitoramento e desempenho de rede. Os objetivos e metas, como objetivo geral, temos propor um modelo de monitoramento do fluxo de dados da rede de serviço de usuário, aplicando em bem Network Telemetry. Como objetivos específicos, a gente tem preparar um ambiente de coleta das informações da rede via fluxo de dados, utilizando o INT, organizar dados coletados e analisar conforme medição objetiva estabelecida e descrever resultados para o processo de monitoramento da rede. Resultados, eu propor um método para aprimorar a visibilidade na rede e projetar novidades em monitoramento de rede. A inovação tecnológica proposta, ele trouxe aqui algumas informações sobre o que já existe, né? Tecnologias de monitoramento de redes, ainda lá em alguns aspectos de monitoramento da rede, no monitoramento do web. Então, a inovação proposta pelo Gustavo, via a proposta do trabalho do Gustavo, via a método INE, tornará possível um trabalho robusto com ações de medir de maneira objetiva uso via rede no plano de dados. Por exemplo, respeitando a pontualidade e a granularidade de forma precisa, buscando identificar e reagir rapidamente à fonte de atraso e jitter. A viabilidade técnica financeira, novas oportunidades de inovação no monitoramento do serviço com o uso de telemetria em band para gerar melhor visibilidade na rede, a transferência de tecnologia, a comercialização da pesquisa da universidade e um ambiente de incentivo ao desenvolvimento das capacidades empresariais também, ficam como objetivos comuns da proposta, e a implementação de tecnologias e nas práticas produtivas no monitoramento de redes. Aqui temos o programa que o Gustavo definiu, com algumas atividades, aqui os encarregados, né, os livros, e ele marcou a realização das atividades por ano, pensando no tempo na duração do programa, do PPGESP. Inicialmente, as disciplinas, que seriam cursadas até o final de 2021, até 2021, a revisão da literatura, que vai ser realizada durante todo o processo de desenvolvimento, o plano experimental, que está previsto para 2021, um deliverable, que é aplicar o experimento o projeto Bambu, também para 2021, a coleta de dados e análise de dados e resultados também para 2021, outro deliverable, que é a publicação de artigo, está prevista para os 2 últimos anos, 2021 e 2022, e a revisão do plano experimental, também para os últimos anos de desenvolvimento, e como outro entregável importante, previsto para o fim de 2021, e a dissertação da defesa é outro entregável importante em destaque. Uma análise da prioridade feita por ele destaca esse artigo que foi publicado em 2019 do IPE, e a proposta regular dele, mas não era monitoramento orquestrado da rede. E também o uso do marketing digital para promover a nova solução de monitoramento
baseada em projetos de monitoramento. Seria outra estratégia de mercado que o cara propôs. Os requisitos necessários para a execução do projeto seria a aquisição de computador, especificamente um MacBook da Apple, 3 polegadas com 16 de memória RAM e SSD de 512 GB. E o ambiente experimental, que seria o Bambu, que é uma rede metropolitana que faz experimentação em relação da internet do futuro. O Canvas também está detalhado ainda, e acho que é isso. Professor? Acho que a internet dele caiu. Fiquei sem saber se caiu. Gente, esse foi o melhor que eu consegui fazer com Covid, viu, gente? Desculpa, eu queria ter terminado, mas não deu. Foi. Espero ele voltar. Obrigado, Vitamina. Nada, Gustavo. E a semana que vem a gente fazer o que nessa matéria? Alguém sabe? Semana que vem, aparentemente, a gente vai apresentar novamente, Nossa. só que agora cada um vai apresentar o seu trabalho, né? E aí já aperfeiçoado. Mais ou menos, né? Tá aperfeiçoado lá no o artigo que vai entregar em janeiro, né? Não, sim, claro. Digo, pelo menos a ideia que ele passou pra gente na aula passada foi essa, né? Já melhorar alguma coisinha com base nas críticas que ele fez. Sim. Mas ele não fez muita crítica, né? Eu pelo menos não vi ele comentando muito aí, não. Fez comentários sutis. Mas o que fala para um serve para outro. Sim, perfeito. Beleza. Valeu, Rodrigo. Valeu, parceiro. Eu acho que muitos acabaram até antecipando a entrega da semana que vem, né? Vai aperfeiçoar. Hoje eu acho que era um pouco mais sintético. Então, quem antecipou aí já adiantou. Se armou, né? Já ganha um tempo. Pô, Fredo tem que fazer audição na quinta-feira, não fiz Pessoal, nada ainda. estão me ouvindo? Sim, professor. Agora sim. Pronto.
A ideia de hoje foi meio forçar vocês a andar com o trabalho e ver o trabalho do outro, né? Ter uma visão de apresentar um outro trabalho. Vocês têm que planejar bem o tempo, focar em slides que pegam as partes significativas do trabalho de vocês, certo? Qual é a ideia? Quais são os concorrentes ou as coisas que são relacionadas com a sua ideia que já existem? Quanto custa? Como é que se sustenta financeiramente? O que vai ser feito? Em quanto tempo vai ser feito? O Business Model Canvas. Então, essas coisas que vocês têm que se focar, né? Trazer retorno de investimento, valor presente líquido. Então, na próxima semana, você tem que apresentar a apresentação. Se lembrem que o trabalho escrito vai ser daqui a um mês. Ainda vou dar esse tempo para vocês entregarem o trabalho escrito, certo? Então, as apresentações foram boas, serviram para esse objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado da dinâmica, certo? E a gente começa a próxima semana às 18 horas, ok? Certo, gente? Professor. Ok, professor. Ok, então, bom fim de semana para vocês. Boa noite.